gravando. Boa tarde a todo mundo, a quem vai me ver depois. A gente hoje, então, a gente vai corrigir junto à nossa prova mensal. Por quê? Eu quero que vocês tirem as dúvidas de vocês em relação às questões, eu quero que vocês vejam os erros, os acertos, porque esse conteúdo ele vai cair todo de novo na prova bimestral, né? Então é importante vocês estarem bem consolidados nesse conteúdo. A gente vai voltar das férias, vamos revisar tudo de novo para ficar bem fixo, né? Então vou compartilhar aqui a provinha. Estão vendo aí? Sim? Então vamos lá. Vamos lá para a questão 1. Assim, de forma geral, eu achei a prova de vocês bem fácil, né, comparado ao que eu dei no primeiro bimestre, né, que eu vi que vocês tiveram bastante dificuldade na minha prova no primeiro bimestre. Então eu fiz uma bem mais simples. Vocês acharam simples, fácil, difícil? Quem pode comentar para mim sobre a prova? Eu quero um feedback de vocês. Quem que pode falar para mim? Vamos lá, me mandaram. Não estou com as respostas em mano. Achou mais fácil. Que bom, Suelen, que você achou mais fácil. Essa era a minha intenção, ser um conteúdo bem focado naquilo que a gente viu em aula mesmo. Se vocês estiverem com as provas aí, se bem que não, né? Vocês entregaram. Mas assim, se vocês lembram das respostas de vocês, vamos corrigir junto então. Então vamos lá. La cuestión 1. Sobre los vocabularios de frutas y legumbres, ponga F de frutas y L de legumbres en los paréntesis al lado de cada palabra abajo. Essa era uma questão muito simples, porque até alguns entraram no meu plantão de dúvidas e perguntaram como é que eu faço e tal. Vai por eliminação, você sabendo o que é fruta, você automaticamente sabe o que é legume. Então vejam, as frutas são fresa e durazno, que estavam no livro, né? Fresa é morango, durazno é pêssego. Zanahoria é a nossa cenoura, então legume. E ayote é um tipo de abóbora, né? Como se fosse um tipo de abóbora. Então é legume também. Então L, F, F, L. Vocês tinham que colocar essa sequência lá na folha de resposta de vocês. Ok? Alguma dúvida aqui? Não? Então vamos para 2. Sobre as palavras llanas, marque a opção correta. Então, vamos lá. Palavras llanas ou graves são aquelas em que é a penúltima sílaba, né, que é a tônica, e aí ela tem uma regrinha. Qual que é a regrinha das palavras llanas? Eu acentuo todas as palavras llanas que terminam em consonante que não são N ou S. Então, a partir dessa regrinha que eu já tenho que estar memorizado, eu vou analisar. As palavras llanas são acentuadas quando terminam em N ou S? É o contrário, né? Eu não acentuo as que terminam com N ou S. Então, errado. A palavra sandia é acentuada, pois é aguda e termina em vocal. Ela não é aguda, ela é uma palavra llana, e eu acentuo ela mesmo terminando em vogal, porque lembra que o livro falava de uma exceção, que são os hiatos, né? Então, sandia é um hiato. C. Fácil, lápis, móvel, item e açúcar são todas palavras llanas e se acentuam porque terminam em consonantes que não são N ou S. Perfeito. Exatamente isso. Fácil termina em L, lápis em Z, móvel em L, item em M, açúcar em R. Todas vogais que não são N ou S, então automaticamente são acentuados. Silla e pátio são palavras llanas e se acentuam, pois não terminam em N ou S. Ok, elas não terminam em N ou S, elas são palavras llanas, mas eu não acentuo porque elas terminam em vogal, né? Terminam em vogal. No caso do pátio, por exemplo, eu não acentuo, porque mesmo que termine com io, a sílaba tônica é o A, né? O pá, não o patio. Se fosse patio, aí eu acentuava, mas é pátio. Tá bom? Então é 2.
A letra correta é a C. A 3 era muito simples também, né? Marque a opção que contenga o objeto que encontramos no salão comedor de la casa. Então, o que vocês tinham que fazer? Vocês tinham que olhar lá no livro os dormitórios e as peças de la casa, as salas, os quartos da casa. E você tinha que ver, bueno, acá está o salão comedor. ¿Qué hay en el salón comedor? ¿Tengo almohadas? No. ¿Yo tengo horno? No. Horno está en la cocina. ¿Yo tengo mesilla? No. La mesilla está en el dormitorio. Então, só me resta a silla, que é a cadeira. Porque justamente o salão comedor é como se fosse a sala de jantar, né? É a sala de refeição. Então, tem mesa. Se tem mesa, tem cadeira. Então, era só ir por eliminação mesmo. Alguma dúvida até aqui, gente? Alguém quer falar? Alguém acertou todas? Errou todas? Como é que vocês estão aí? Não? Então tá. Então, beleza. Vamos para a questão 4. Marque a opção em que as orações impersonais estão escritas incorretamente. Então, lembrem das orações impessoais que a gente viu. Desde o primeiro bimestre nós estamos vendo orações impessoais. Lembrem que eu tenho orações impersonais que hablam de fenômenos de la naturaleza, por exemplo, llover, lloviznar, tronar, amanecer, anochecer. Eu tenho orações impersonais de existência e neste caso de la existência que eu posso falar em hubo ou hay, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros vimos oraciones impersonales con el verbo hubo, ¿sí? En pretérito indefinido en la tercera persona del singular. Hubo un tiempo en que las personas eran más simpáticas. En este caso, yo estoy hablando de una oración impersonal con el verbo haber en pretérito indefinido que está escrita correctamente, porque ela está conjugada em terceira pessoa do singular, hubo. Então, letra A, certinho. A letra C, B, C e D na questão 3. Não entendi, Maria Eduarda. Não te... Pode me explicar? Daniel, oi, tudo bom? Prof, desculpa, mas o meu tinha A. B, C e D na questão 3. Como assim? Porque a questão 3 são 4 imagens separadas. Você não quer ativar o áudio para me explicar? Tenta aí, se puder ativar o áudio, para mim fica mais fácil de entender. Ah, entendi. Mas aí a gente estava falando mais em relação ao livro, né? Entendi. A Duda falou que, tipo assim, na sala dela tinha todas essas opções. Então, ela provavelmente deve ter confundido, né? Mas tudo bem. É que a gente está baseando mais no livro, né? Ok. Então, vejam. Vamos para a letra C da 4. Havia muitas pessoas no parque quando llovió e tronou mucho. Então, vejam. Havia muitas pessoas... Está falando, né, de existência, né, impersonal. E também llovió e tronou mucho. Então vejam aqui que o llovió e tronou mucho está conjugado em terceira pessoa do singular. Está dando aquela sensação tipo de fenômenos da natureza. Diferente da letra B, né? Porque olha a letra B. Llovías mucho quando llegaste em casa ayer. Vejam que llovías aqui está conjugado como se la persona estuviera lloviendo. Y yo no puedo conjugar fenómenos de la naturaleza de esta manera, ¿sí? Yo conjugo fenômenos de la naturaleza de maneira impersonal. Então, a letra B está errada, porque tinha que estar assim, llovia mucho quando chegaste em casa ayer. Llovia, e não llovias, como se estivesse conjugando em tu. Não pode. E aí a D está correta. No hubo ningún accidente de trânsito hoy en la ciudad. No hubo ningún accidente. Não estou conjugando de maneira impessoal,
com o verbo haver no pretérito indefinido na terceira pessoa do singular. Alguém errou essa questão aqui? Alguém com dúvida, que queira falar, comentar? Não? Alguém que respondeu diferente? Então tá. Obrigado. Bora. 5. Marque a opção que melhor complete a oração com os pronombres indefinidos. Então aí eu tenho uma oração e eu tenho que pensar nos pronomes indefinidos. Queria comer, logo, se eu quero comer coisas, né? Comidas. Então eu vou usar algo, né? Algo. Queria comer algo. Pero quando chamei ao restaurante, se eu chamei ao restaurante, eu quero falar com o quê? Com pessoas. Com quem? Né? Então, logo, eu tenho que usar pronomes indefinidos relacionados a pessoas. Então, seria nadie, né? Nadie me contestou. E me quedé sim. Por que não pode ser alguém? Porque aqui está dando sentido de negativo, né? Eu chamei e como eu fiquei sem nada, é porque provavelmente ninguém me atendeu. Então, assim, nadie me contestou. E me quedé sin plato de comida. De novo, eu estou falando de coisas, plato de comida. Então, não pode ser nadie, tem que ser ninguno. Mas como plato de comida, plato é um substantivo masculino, antes de substantivo masculino, eu digo ninguém. Eu não posso dizer ninguno plato. Está errado. Né? Eu uso a forma apocopada desse pronome. Né? Então, é a letra C. Queria comer algo, pero quando chamei ao restaurante, nadie me contestou e me quedé sin ningún plato de comida. Alguma dúvida aqui, gente? Quem não conseguiu fazer esse exercício, não entendeu, sentiu dificuldade? Vocês não são de falar, né? Eu gosto quando falam comigo. Ninguém vai falar? Antônio, Daniel, Suelen, Maria Eduarda, João. Tá bom. Beleza. Vou lembrar disso, hein? 6. Marque a opção em que o pretérito imperfecto esté corretamente empleado em las orações abaixo. Então vejam, vos, opa, eu não estou conjugando em vosotros, eu estou conjugando em vos. Logo eu tenho que ver se os verbos estão de acordo com vos ou não. Então, se vos me habíais, tá errado. Já cancelo. Porque habíais tá conjugado em vosotros. E o vos eu conjugo como se fosse em tu também, né? Erais, ninho, também tá em vosotros. B. Vos me habías, ok. Dicho que quando era niño, haria. Tá errado, né? Quando era, não pode ser, porque eu tô falando em vos. Então tem que ser quando eras. E arias não existe, né? Hacías, né? O verbo hacer, eu não conjugo com haria. Então isso aí tá errado. Letra C. Vos me habías dicho que quando eras niño hacíais. Olha só, hacíais, ele tá conjugado aqui em vosotros e não em vos. Então aí já tá errado. Então a letra D que é a letra correta. Vos me habías dicho que quando eras, perfeito, niño, hacías classes de futebol. Então vejam que todos os verbos aqui estão conjugados em vos, né? E não em vosotros. Espero que vocês não tenham caído aí nessa pegadinha, nesse detalhe, dessa diferença que há entre vos e vosotros. Até porque o vos, ele é singular e o vosotros é plural, né? 7. Marque a opção que completa corretamente a oração abaixo. Antes de mudarme a Brasil, en España, donde yo y mi hermano
juntos en la misma empresa y tarará, las mismas atividades laborais. O que a gente tem que ver aqui, gente? Eu primeiro preciso analisar a minha oração. Em que pessoas eu estou conjugando os verbos? Antes de mudar-me, então me diz respeito a mim, yo. Então eu vou conjugar vivir em yo. Yo vivia, ok? Pretérito imperfeito. Sério, Antônio? Não lembra de nada? Bom, eu vou corrigir e aí eu vou passar para vocês as correções. Então, tenta mais ou menos só entender as questões, então, tirar as dúvidas. Então, olha só. Yo, antes de mudar-me, yo. Então, você vivia. E vejam que tem que ter acento, né? Vivia. En Espanha, donde yo y mi hermano. Olha só. Então, se eu comecei com yo, aqui eu já mudei a minha oração. Aqui eu já acrescentei yo y mi hermano. Então, eu já estou falando não só em yo, mas em nosotros. Yo y mi hermano. Então, yo y mi hermano trabajábamos. E olha só, a letra A eu já eliminei porque tá vivíamos e não é vivia. Mas ela também tem o trabalhávamos, só que tá escrito errado, né? Tá com V. E o pretérito imperfeito no espanhol eu escrevo com B, trabalhábamos. E não pode ser a letra C, né? Porque tá trabalhaba, né? E eu estou falando no plural, yo y mi hermano, né? Então não dá. Juntos em la misma empresa. E então eu estou continuando a falar de coisas de mim e do meu irmão. Então eu ainda estou conjugando em nosotros. Logo, eu vou falar hacíamos. Então é a letra B. Yo antes de mudar-me a Brasil, yo vivia en España, donde yo y mi hermano trabajábamos nosotros juntos en la misma empresa y hacíamos las mismas atividades laborales. Beleza? Alguma dúvida aqui? Não? Ok. Vou seguir então. 8. Essa era uma questão bem interessante, bem simples também. Vocês só tinham que lembrar daquilo que a gente viu em aula, né, sobre as direções na cidade. Mire atentamente a imagen de la ciudad. Marque la opción en que las direcciones dadas te lleven desde donde está el círculo rojo hasta el lugar donde está la X azul. Beleza? Então aqui eu tenho o círculo roxo, né, bem aqui em cima, canto esquerdo. E aí eu tenho aqui, bem embaixo, canto direito, o X. E eu preciso chegar. Então aqui eu tenho várias instruções. Primeira, doblar a la primera derecha, seguir derecho e doblar a la derecha? Não, né? Porque se eu fizesse isso, eu iria tipo andar em círculos, porque direita, 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 tipo assim, ia ficar tipo, não ia dar. B, doblar a la primera izquierda? Também não. Já tá errado, né? Porque se eu tô dobrando a minha primeira esquerda, eu vou subir, né? Seguir direito e doblar a la segunda esquerda. Então, não encaixa isso daí. Doblar a la segunda derecha e seguir direito? Não dá, porque olha só. Se eu pegar aqui a segunda direita, descer aqui, ó, dei numa rua sem saída, né? Que vira e segue reto para a esquerda. Ó. Então, não dá. A única coisa que dá mesmo é doblar a la primera derecha, né? Então, dobrei aqui. Seguir derecho, desci. E doblar a la segunda esquerda, né? E aí eu cheguei aqui no meu xizinho. Letra D. Bem fácil essa questão, hein? Espero que ninguém tenha errado ela. Pelo amor. Vamos para 9, então? Olha só. Marque a opção correcta em relação a la acentuación gráfica de palabras. Então, olha só. La palabra dúctil es acentuada porque es una palabra grave que termina en consonante que no es NOS. Então, a minha A já está correta, né? La palabra dúctil es acentuada porque é uma palavra grave. Perfeito. Que termina em consonante que não é NOS. Então, é exatamente isso. Vamos ver por que as outras estão erradas?
La palabra canción no lleva acento gráfico, pues es una palabra aguda. Pelo contrário, né? Justamente por ser uma palavra aguda, eu tenho que acentuar a canción, né? Lembrem que eu acentuo as palavras agudas que terminam em N ou S, ou vogal. C. Las palavras cálculo, régimen, quítaselo e océano são acentuadas porque são todas esdrúxulas. Elas são todas acentuadas sim, mas não são todas esdrúxulas. Quítaselo é sobre esdrúxula, tá? Então, cuidado aí. Las palavras móvil, dúctil e táctil são acentuadas porque são palavras graves ou llanas e se acentua quando termina em vocal. Espera aí que eu travou aqui para mim, gente. Assim. Quando termina em vocal ou consonante que não seja N ou S. Quase que está certa essa questão. Mas por conta desse quando termina em vocal, eu não posso, né, acentuar, a não ser que seja um hiato. Eu não posso acentuar as palavras já graves ou llanas que terminam em vocal. Então aí tá errado. Ok? Dúvida? Alguma dúvida, galera? E mais uma vez, vocês me deixam no vácuo. 10. Marque a opção em que todas as palavras estão corretamente acentuadas. E aí, nesse caso, é a nossa letra C. Dámelo, comételo, Paris e mercancias, né? A letra A, o móvel, deveria estar acentuado. A letra B, aprendetelo, está errado. É aprendetelo ou aprendetelo. Pode ser, né? Esse daqui, esqui, tá correto. Marroquí, tá correto. Táctil, tá correto. Mas o caminhão também deveria estar acentuado. Galera, alguma dúvida em relação à prova de vocês? Fale agora ou cale-se até depois do recesso escolar. Não sei. O que você não sabe, Daniel? Foi difícil para você fazer a prova? Sim. Em relação à acentuação gráfica que você não entendeu? Deixa eu... Espera aí que ele tá me mandando mensagem aqui, gente. Isso. Ok. Deu para entender um pouquinho mais agora, eu corrigindo a prova com vocês? Assim, é importante vocês saberem isso porque vai cair de novo na prova bimestral. Mas assim, a gente vai voltar das férias e eu vou revisar com vocês de novo e aí eu tiro de novo todas as dúvidas. Mas hoje deu para esclarecer algumas coisas? Ou não? Ainda está confuso? Sim? Bom, mas eu ainda vou revisar de novo com vocês, tá? Porque eu sei que vocês vão chegar das férias e vão ter esquecido quase tudo, porque a gente esquece tudo. Eu ainda estou com dúvida. Você quer tirar alguma dúvida agora? Pode tirar. Você não quer ativar o áudio para falar comigo? Sobre acentuação. Ok. Vamos lá, vamos falar sobre acentuação então. Se não quiser ativar o áudio, escreve. Mas se puder ativar o áudio, conversa comigo para a gente poder tirar a dúvida. Tudo bem? Beleza. Opa, fala aí. Sobre a acentuação gráfica, tipo, pra mim tá difícil de entender, tá ligado? Sobre todas as acentuações gráficas. Sim. Ok. Então vamos lá, Tudo é galera. meio complicado. Vamos lá, eu vou interromper o compartilhamento. Ou não, vou usar um exemplo aqui. Vou pegar as últimas questões. Então vamos lá, acentuação gráfica em espanhol. Vocês sabem, já viram isso, né, no português, que nós temos palavras oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, ok? A gente tem a mesma estrutura de palavras também no espanhol. Só que o que é oxítona no português, eu vou chamar de aguda em espanhol.
O que é paroxítona em português, eu chamo de graves ou llanas em espanhol. O que é proparoxítona em português, eu vou chamar de esdrújula em espanhol. E aí no espanhol eu ainda tenho mais uma categoria. Então eu tenho aguda, eu tenho grave ou llana, eu tenho esdrújula, e aí é como se ainda tivesse uma quarta, que é lá sobre esdrújula, que eu não tenho no português, mas no espanhol eu tenho. E aí, para cada classe de palavra, né, eu vou ter uma regrinha de acentuação. O que são as palavras agudas? São aquelas palavras em que a última sílaba é a tônica, é a sílaba forte. Por exemplo, esqui. Vocês estão vendo aí na letra D. Esqui, marroquí, caminhão. Então, vejam, a última sílaba é a tônica. Mas dentro dessa categoria de última sílaba como tônica, eu tenho uma regrinha para poder acentuar ou não. Qual que é essa regra? Eu acentuo todas as palavras agudas que terminam em vogal, N ou S. Então, o que você tem que analisar, Daniel? É uma palavra aguda? Como que eu sei se a última sílaba é tônica? Esqui. Esqui. Uma dica que eu dou é tentar gritar mentalmente a palavra. Esqui, marroquí, caminhão. Então, tipo assim, a palavra, quando a gente grita mentalmente, parece que a sílaba tônica ela fica mais alta. Então, esqui. Então, esqui, a última sílaba, ela é tônica. Bom, se a última sílaba é tônica, então ela é uma palavra aguda. Então, qual que é a regra das palavras agudas? Eu acentuo as palavras agudas que terminam em vogal, as palavras agudas que terminam em N e as palavras agudas que terminam em S. Esqui se encaixa nessa categoria? Sim, termina em vogal. Você acha que tirou nota baixa? Vamos ver, eu vou corrigir a prova. Calma, e não se preocupem que vai ter trabalhinho para recuperar a nota, a gente dá um jeito. Mas o importante não pensa na nota agora, pensa em entender, tá bom? Então, esqui termina em vogal. Se termina em vogal, então sim, eu vou acentuar. Ok? Então, palavras agudas. Mas e se minha palavra não é a última sílaba que é a tônica, mas é a penúltima? Se é a penúltima sílaba, logo, ela vai ser uma palavra grave ou llana. Por exemplo, açúcar. Né? Não é açúcar, nem açúcar, é açúcar. Grita ela mentalmente, açúcar. Então, açúcar, o su é mi sílaba tônica. É mi penúltima sílaba tônica, então é uma palavra grave. E aí eu tenho uma regrinha também de acentuação para as palavras graves, que é basicamente o contrário das palavras agudas. Se nas palavras agudas, né, que é vulgo oxítonas em português, eu acentuo as que terminam em N, S ou vogal, nas palavras graves vai ser quase o contrário. Eu não vou acentuar as que terminam em N, S e vogal. Eu vou acentuar as outras. Todas as outras eu acentuo, que terminam em qualquer outra consoante. Porém, entretanto, eu tenho uma exceção, que são os hiatos. Mercancias, por exemplo, termina em S, mas tem esse hiato, né? Ia, né? E aí, nesse caso, eu acentuo, tá bom? Mas só nesses casos. Nos outros, não. Comêtelo no próximo bimestre, se eu não me engano. O Antônio perguntou quando que a gente vai aprender sobre objeto direto e indireto. Deixa eu até conferir aqui, se é no próximo bimestre. Se bobear não é nem no próximo bimestre, acho que é no último. Mas se você quiser, Antônio, eu posso preparar um materialzinho para você já estudando. É no último bimestre só. Só no último. Mas eu posso te dar um resuminho. Eu tenho um resuminho massa que explica bem. É bem legal. Mas aí, continuando aqui. Questão dos acentos. Então, vejam. Açúcar termina em R. Né? Então, eu acentuo. Porque não é nem N, nem S e nem vogal. Aí, depois das graves, eu ainda tenho as esdrújulas, que é como se fosse a nossa proparoxítona. Que são as palavras esdrújulas. São aquelas em que a antepenúltima sílaba é a tônica. Por exemplo, cálculo.
Cálculo, eu tenho a antepenúltima sílaba tônica. Qual que é a regra da esdrúxula? A regra é que eu acentuo todas, né? É esdrúxula? Acentua. Não interessa se termina em vogal, consoante ou não. Acentua. A mesma coisa para sobreesdrúxula. Por exemplo, cômetelo. Cômetelo é como se fosse a quarta sílaba de trás para frente, que é a tônica. É esdrúxula, é sobreesdrúxula? Acentuo todas. Essas são as regrinhas. Entendeu, Daniel? Tirei sua dúvida um pouco? Deu para esclarecer um pouco? Deixa eu ver que ele mandou mensagem. Ajudou, que bom. O que eu te aconselho fazer, Daniel? Não nas férias, né? Porque eu não aconselho vocês estudarem nas férias. Mas assim, quando você chegar, dá aquela revisadinha, faz uma tabelinha, né, de comparação. Aguda, grave, esdrúxula, sobreesdrúxula, e aí as regrinhas de acentuação e exemplos do lado para você poder comparar uma com a outra, tá? Isso ajuda muito para visualizar. Ok. Antes da gente terminar, eu quero compartilhar com vocês uma questão da aula programada. Todos vocês receberam a aula programada dessa semana? Sim? Vocês viram que na aula programada eu coloquei uma parte de autoavaliação, que é de extrema importância. Por quê? Eu decidi fazer isso. Essa autoavaliação, eu preciso que vocês respondam de maneira muito sincera, de maneira muito detalhada, porque eu estou interessado em saber como vocês estão lidando com esse novo ensino remoto, à distância, e como vocês estão se enxergando, como vocês estão sentindo, como vocês avaliam a escola, a minha disciplina, e avaliam a si mesmos. Tá? Então, eu preciso que vocês respondam. Tem aqui uma questão sobre saúde mental, como vocês têm se sentido, ansiedade, ânimo, desânimo, bem-estar, motivação na pandemia. E assim, quanto mais vocês puderem ser detalhados, justificar de forma, sabe, detalhada, ser sincero, isso daqui não vai alterar a nota de vocês, pelo contrário, posso usar até para melhorar a nota de vocês, de acordo com o que vocês responderem. Então, assim, vocês não vão sair prejudicados de maneira nenhuma. Eu só estou fazendo isso porque eu, como professor, eu me importo com o que vocês estão sentindo, como vocês estão lidando com esse tempo de pandemia, como que está sendo a experiência de ter uma aula online, se nós estamos suprindo o ensino de vocês. Então, vocês podem deixar, enfim, reclamações, comentários, elogios, falar sobre a disciplina de espanhol. Está conseguindo aprender? Eu estou conseguindo passar o conteúdo de maneira eficaz? As tecnologias que a gente está usando estão sendo boas? Enfim, eu não sei se os outros professores estão perguntando, avaliando isso, mas eu me importo até para poder saber como vocês estão lidando com essa situação, emocionalmente falando também, né? Então, por favor, respondam, tá? Não deixem de responder, não deixem de enviar, isso é muito importante, tá bom? Galera, boas férias para vocês, descansem, sabe? Desliga um pouquinho da escola, vai fazer uma coisa que você goste, vai fazer um lazer, vai brincar, fica com a família. Tentem, sabe, arejar a cabeça de tudo que está acontecendo, desliga um pouquinho da TV, das notícias e descansem, tá bom? E aí a gente volta ainda no segundo bimestre, a gente ainda vai ter algumas aulas e aí vai ter a nossa provinha bimestral, tá bom? Deus abençoe vocês, Jesus ama demais vocês, obrigado por estarem aqui na aula, até mais. Beleza? Boas férias. Tchau, tchau.